E aí, pessoal, tudo bom? Espero que estejam bem. Hoje, segunda-feira, né? Dia 25 de maio, a gente vai dar continuidade à parte final do assunto sobre reprodução sexuada e assexuada nos animais, certo? Capítulo 5, né? Continuando, e hoje a última que a gente vai falar. E, dando início à aula, nós vamos falar sobre variabilidade genética, certo? Variabilidade genética é uma diferença que existe no DNA das espécies. Todo ser vivo tem o DNA, que é uma substância química que é responsável pela formação das células e suas funções. Resumidamente, podemos dizer que o DNA vai fazer seu corpo, é a sua receita. Diz qual é a cor da sua pele, qual é a cor do seu olho, qual o tipo de cabelo, sua altura, o formato dos olhos, internamente, como seu fígado vai funcionar, seu coração, ou seja, o DNA ele é muito importante e tem como uma das principais funções compor o nosso organismo. Nós recebemos o DNA dos nossos pais, certo? Ou seja, nós temos uma mistura do DNA do pai e da mãe. Quando a gente falou naquela última aula sobre espermatozoide e óvulo, o espermatozoide tem metade do DNA do pai e o óvulo tem metade do DNA da mãe. Quando eles se juntam, formam um DNA completo, que vai crescer e dar origem a uma criança, que vai ter, logicamente, características paternas e maternas. Todos nós possuímos isso. E a variabilidade é a diferença que existe entre uma pessoa e outra, entre um ser vivo e outro. Mesmo que sejam muito parecidos, como as zebras que a gente viu, existem diferenças entre elas. Não é 100% idêntica, tem pequenas diferenças. No caso da espécie humana, nós temos uma grande variabilidade genética. Nós temos a coloração da pele, os tipos de cabelo, cor do olho, alturas e por aí vai. Isso é importantíssimo para que nós possamos ter uma evolução dentro dessa espécie. Nós passamos por processos seletivos, junto com os outros seres vivos, as plantas, qualquer ser vivo que realiza a reprodução sexuada, eles tendem a formar indivíduos com características um pouco diferentes dos pais, já que é uma mistura do paterno com o materno. E isso faz com que a espécie evolua, fique cada vez melhor, devido a alguma seleção do ambiente, algum problema que aconteça numa determinada região que afete, vamos dizer, plantas. Algumas plantas podem sofrer devido a essa mudança lá no clima, em alguma coisa, e várias morrem. Só que não todas. Algumas vão conseguir escapar, vão conseguir sobreviver a essa mudança. Isso é devido a essa variabilidade. Ela tem alguma coisa a mais que as outras plantas não têm. Tendo isso, elas conseguem sobreviver. E isso, se for passado adiante para os descendentes, logicamente esses descendentes também não vão sofrer com essas alterações. Tudo é passado através da reprodução. Existem os tipos que a gente falou de reprodução assexuada e sexuada, que nós vamos falar agora. A reprodução assexuada, certo? É uma reprodução bem mais simples, bem mais rápida. Apenas o organismo vai se dividir formando 2, ou 4, ou 6 e por aí vai. Mas ele sozinho consegue dar origem a outro ser vivo, através de uma divisão. É um dos tipos mais comuns que existem nas reproduções assexuadas. Tem outras. Vamos olhar essa primeira reprodução assexuada que está aí no vídeo. Ó. Se você der uma olhadinha, começa com poucas. Ó. E elas vão multiplicando, ó, vão se dividindo em duas. Duas se dividem em 4, 4 se dividem em 8, 16, 32. Dá para notar que é uma reprodução rápida, né? O nome dela é cisparidade. Também pode ser chamada de divisão simples, bipartição, fissão binária. O esquema é bem simples, não é? Ó, uma bactéria se dividiu em duas e por aí vai. Bactérias, protozoários e alguns fungos realizam essa reprodução. O que é que ela tem de interessante? É que
é para organismos unicelulares. Por exemplo, o ser humano nunca vai conseguir fazer isso, né? Numa velocidade tão absurda. E, logicamente, não vai conseguir dividir-se em dois. Essa reprodução é simples, como vocês estão vendo, rápida e para organismos unicelulares. A primeira. Segunda. A segunda se chama laceração ou fragmentação. Existem alguns organismos pluricelulares, não são todos, alguns, como os platelmintos. Aí o exemplo de um platelminto. O nome popular é planária. É um organismozinho bem simples que consegue se dividir em dois. Ó. Certo? Isso é para organismos pluricelulares. Não são todos que conseguem fazer isso. Por vontade própria, o organismo se parte em dois. Não é unicelular, é pluricelular aí, viu? Regeneração é o terceiro tipo. É um pouco diferente da anterior. Aqui no caso, o organismo ele não se dividiu por vontade própria. Ocorreu um corte. Alguém, por exemplo, passou aí um bisturizinho, dividiu a planária, ela não morre, certo? Dividiu ela em duas partes, cortou ela. Cada uma das partes vai originar a que está faltando. No caso, a parte da frente, a anterior, a cabeça, dá origem à cauda. E a cauda dá origem à cabeça. Também vemos nas estrelas do mar. Elas têm uma regeneração muito grande. Se você cortar uma estrela do mar, certo? Em duas, ela não morre. Vai acontecer a mesma coisa. Uma parte vai originar que está faltando e a outra parte vai originar que está faltando também. Você vai ter duas, certo? Vamos para a próxima. Brotamento é um caso bem comum em animais aquáticos. Nós temos como exemplo aí ó, a hidra, certo? Que é um tipo de animal que produz uma substância que queima a pele, certo? Ele pertence ao grupo dos quinidários. É bem parente da água-viva, certo? Água-viva. Se você observar, num canto dela aí, ó, tá começando a nascer um pequeno broto, uma gema, um carocinho. E esse pequeno broto, ele começa a formar uma nova, um novo organismo, uma nova hidra, que pode ficar colada no corpo, formando o que a gente chama de colônia, ou pode se soltar. E a água leva e ele vai se desenvolver em algum local, vai cair numa pedra, no leito de um rio e vai começar a crescer. A gente vê também isso nas esponjas. Esponjas do mar, tipo Bob Esponja, certo? É só lembrar dele. As esponjas também podem se reproduzir por brotamento. Dá para você ver aí, ó, não tem nada na primeira. Na segunda você já observa um broto, né, um pequeno carocinho. Esse caroço também pode ficar preso à esponja do mar e você vai ter várias delas, uma colada na outra. Ou ele se solta e pode crescer isolado, certo? Esses tipos de reprodução assexuada são reproduções que não acontece variabilidade genética. Reprodução em que um organismo é idêntico ao outro. Vamos falar agora da reprodução sexuada, certo? Onde vai haver, de certa forma, sexo entre os indivíduos. Nessa ocorre variabilidade genética. Os descendentes eles não são iguais aos pais, são diferentes. Lá na cisparidade, na laceração, na fragmentação, no brotamento, todos são idênticos, são clones. Aqui não. Aqui eles são diferentes. Um exemplo bem comum nos organismos unicelulares é a conjugação. Nesse caso aqui, não existe formação de gameta, não tem espermatozoide e não tem óvulo. Simplesmente uma bactéria se junta com outra, através de um pequeno tubo, uma ponte, um canal de ligação, uma passa DNA para outra. Então tem mistura de DNA. Se tem mistura, os descendentes não vão ser iguais aos pais, vão ser diferentes. Existe variabilidade genética. Aí está o ponto-chave da reprodução. A vantagem delas serem evoluídas. As células novas vão ser melhores que as células pai e mãe. Nós temos aí, ó, os protozoários também realizam esse tipo de reprodução. Um protozoáriozinho se junta com outro, trocam DNA. Se troca DNA, é reprodução sexuada. Se tem gameta, é reprodução sexuada, certo?
E a partir daí cada um vai poder produzir seus filhotes, seus descendentes, como está aí mostrando no esqueminho. Só que todos são diferentes do pai e da mãe. Isso é para organismo unicelular. Sim, mas e para pluricelular, Bruno? Para organismos pluricelulares é preciso que haja fecundação. É preciso que tenha um gameta masculino e um gameta feminino. Vou dar como, por exemplo, a nossa. O espermatozoide e o óvulo, metade do DNA do pai, metade do DNA da mãe na célula, se junta, fecundação, quando se unem, e formam o zigoto, que tem características do pai e da mãe. Essa reprodução, ela digamos assim, a mais avançada, porque os descendentes vão ser sempre melhores que os pais. Na reprodução assexuada, nós não temos isso, tá certo? Hora do vídeo, pode assistir, clique aí no link. Sim, a atividade, 5 perguntinhas, mesmo do jeito das outras. Clicou, o formulário vai abrir, você vai responder e me enviar. Não esquece de clicar em enviar, tá certo? Fiquem bem, até mais!